10h48, olha quem tá aí aparecendo agora, áudio e vídeo, porque hoje é quinta-feira, Olha, é sábado, mais uma confusão. Brincadeiras à parte, nosso colunista, comentarista, querido amigo Edgar Miguel, está conosco agora em áudio e vídeo, conversando com o ouvinte Jovem Pan. Edgar, porque hoje é sábado, Edgar, bom dia. Bom dia, porque hoje é sábado, bom a gente estar conversando novamente. Edgar, no momento de muita dúvida, de angústia, de pessoas que ainda não entenderam a importância deste momento, do isolamento, enfim. Como você está lidando com isso nas suas redes sociais? O que você percebe como a principal ponto a ser discutido, angustiante ponto a ser discutido, Edgar? Olha, amigos, eu tenho visto o quanto cada um, ou muitas pessoas, se sentem perdidas numa situação como essa. É claro que a gente pode pensar que é uma situação absolutamente inesperada, né? Ninguém prevê uma situação dessa, a não ser alguns futurólogos, assim, né? Que no passado já fizeram previsões realmente até próximas disso. Mas para a vida de cada um, para o planejamento de cada um, a gente não consegue imaginar uma situação dessa. E eu vejo que a maioria de nós estamos bastante despreparados para isso. E com dificuldade para se preparar, entendendo o que é importante e separando, jogando fora o que não é mais importante. Que, na verdade, nunca foi importante, mas que a gente se agarrou, se apegou, se acostumou. Então, eu me sinto entristecido com essa dificuldade muito grande de nós nos agarrarmos àquilo que é importante, porque o que é importante nos fortalece, se dermos atenção. O que é importante nos alimenta também, né? E faz com que a gente se sinta fazendo sentido. Porque nas situações extremas, nas situações de grande perigo, que eu digo que muitos de nós estamos, e muitos ainda não estamos, em situações de grande perigo, você agir, caminhar, tendo em mente, ou tendo no coração, que o que faz sentido, né, isso é profundamente fortalecedor. Isso é combustível para que você prossiga na direção daquilo que você entende ser importante. Então, eu vejo essa sensação de não saber o que fazer. Mas será que não é hora de começar a organizar os pensamentos, Edgar? Estou pensando Mas é uma... no pós-coronavírus, né? Mas sem dúvida, Pitoli. E eu acho assim, temos que organizar já. Né? O pós se tornará melhor dependendo do que estamos fazendo agora. Sim. Né? Então, assim, você está coberto de razão. O que está acontecendo não deixa de ser um importante convite para que a gente se atenha ao que é importante e para que a gente pense se as nossas verdadeiras dores não estão sendo causadas porque a gente estava, ou ainda está, se apegando àquilo que tem muito pouco valor. Tá? Eu estou falando de pouco valor mesmo. Né? O bem-estar de viver é um valor extremamente importante. Só que a gente facilmente se confunde sobre o que é esse bem-estar. Né? O bem-estar é ir para o shopping, o bem-estar é poder se mover e ir para um lado para o outro, não sei. Nós precisamos saber o que é bem-estar. Né? Nós estamos sentindo carência de muitas coisas. Né? Carência de coisas que nós nos apegamos e que não têm importância, mas carente de coisas que já éramos carentes e estavam soterradas por um turbilhão de atividades, um turbilhão de uma agitação, uma ansiedade. Agora me parece ser uma grande oportunidade da gente fazer uma limpeza, né? Jogar fora o que não é importante, o que nos atulhava, aquilo que nos sobrecarregava. Né? Puxa, mas eu tenho que ganhar muito dinheiro. Eu tenho. Eu tenho que fazer tudo pelos meus filhos. O que é tudo? Né? O que é importante? Eu insisto nessa questão. Um convite, esse instante, para um silenciar, né? Para um voltar-se para si, porque dentro de nós existe uma força ignorada. Né? E nós estamos buscando essa fonte... E a gente precisa pensar se aonde a gente está buscando
se essas fontes estão conseguindo suprir as nossas necessidades. Porque se eu tento e bato 3, 4 vezes e não sou atendido, eu vou procurar outra questão, outra fonte que realmente me atenda substancialmente. Ô, Edgar, será que a gente, perdoe ser clichê, mas Por será que a favor, questão do ser e do ter volta à mesa? volta à mesa. Essa questão nunca vai sair, Pittoli, nunca vai sair de cena. Porque, assim, o ser humano, ele é, todos nós, 100%, por mais que sejamos únicos, por mais que sejamos irrepetíveis, por mais que não haja duas pessoas intimamente iguais, nós somos iguais nas nossas necessidades, nas necessidades mais fundamentais do ser humano. Essas necessidades são iguais, né? A gente já ouviu falar da pirâmide de Maslow, que trata da sequência de necessidades, mas a gente nem precisa ir tanto, né? 100% da população humana precisa de atenção, precisa de amor, precisa de se sentir importante, significativa, precisa se sentir fazendo diferença. Veja que eu apenas me ative a essas necessidades, porque as outras são muito mais óbvias. Alimentação, saúde, possibilidade de crescimento, etc. Né? Mas estas, 100% da população. Até os animais precisam de determinadas coisas como carinho, atenção, contato. Isso já é um indicativo do que é importante, né? Eu gosto de dizer, eu não sei se eu já disse aqui na Jovem Pan, ninguém no leito de morte vai lamentar porque não cumpriu a meta da empresa. Ninguém. Edgar, não existe. O Éden está aqui e tem uma questão para você. Bom dia, Edgar, tudo bem? Bom dia, Éden, como vai? Eu estou bem também. Edgar, você falou sobre ser importante, não ser importante, e a gente agora, vou trazer uma pitada de humor, vi bastante piadas dizendo o seguinte: nunca na história da humanidade alguém conseguiu ajudar tanta gente acordando às 2 horas da tarde. O que podemos fazer, primeiro, para nos encontrarmos? Estamos numa situação onde a família se encontrou reunida. E para se sentir importante, mesmo sem poder ir adiante, o que você indicaria que nós, enquanto em quarentena, poderíamos fazer para poder colaborar um pouco mais com os nossos irmãos e nos sentir um pouco mais importantes, mesmo sem poder sair de casa? Muito bem. A nossa sociedade está profundamente calcada no fazer, né? Eu só sou útil se faço, né? Se movo, né? Se mexo nas coisas, se mexo, né? Mas eu acho que a gente tem se enganado bastante e confundido o movimento com a ação. Se eu pegar uma caneta e mudar ela de lugar na mesa, eu estou fazendo um movimento. Mas essa ação não significa nada, não faz a menor diferença. Então, eu gosto de separar movimento de ação. Ação gera algo útil, mas muitos movimentos que a gente faz, que preenchem o nosso dia e a nossa vida, são vazios. São só movimentos. Eu trouxe uma caneta de um lado para outro. Isso não é, para mim, eu diferencio uma ação útil. Então, em qualquer posição, Éden e todos, nós podemos fazer muitíssimo, muitíssimo. Quando eu penso positivamente, eu estou fazendo uma ação positiva que pode ter um alcance inimaginável. Quando eu falo uma palavra positiva numa situação triste, numa situação difícil, estimulando que a outra pessoa não tenha paura, não se paralise, eu estou fazendo muitíssimo. Quando eu estou junto de pessoas e eu procuro falar de assuntos que enobreçam a pessoa, que fazem bem para a pessoa, sem fugir da realidade, né? Eu entendo que nós estamos fazendo muitíssimo.
E daí, se eu extrapolar, nós podemos mudar o mundo. É claro que uma pessoa que impacta milhares de pessoas com uma ação, com uma contribuição financeira, uma contribuição de uma palavra, de um livro, de uma palestra, enfim, de um movimento social, ela faz muitíssimo também. Mas muitas pessoas que estão na cama, muitas pessoas que estão presas em casa, agora, 1/3 da população humana está presa dentro de casa, nós podemos fazer muitíssimo. Éden, nós precisamos voltar a valorizar as ações que são minúsculas, mas nunca são pequenas. Edgar, Nós precisamos. aliás, nesse sentido, a gente tinha o hábito de falar assim, esse cara, ele está fazendo isso da vida dele, ele que se entenda com o destino, com o futuro, olha o que ele está plantando, ele está tomando decisões equivocadas, erradas, mas a vida é dele, ele que se dane, ele que se vire com o futuro dele, ele está plantando isso para ele, a gente ouvia isso habitualmente. Muito. Né? Entretanto, agora, se ele decidir errado e decidir se aglomerar, ele está passando, pode passar esse Covid, o coronavírus, para quem está ao redor dele. Se ele decidir não se isolar, ele pode contaminar seus pais, seus avós. Esse cidadão que até ontem deixa que o futuro cuida dele, o presente pode ser letal. Letal. Você tem toda a razão. Por isso, lembra que uma vez nós conversamos de que eu não sou responsável por tudo, mas tudo me impacta aí na Jovem Pan? Lembra? Perfeitamente. Né? Nós estamos de novo diante da situação, tá? Só que de uma forma brutalmente realística, né? A sua ação está sendo mostrada, interfere diretamente nessa questão da pandemia com todo mundo ao seu redor, né? Então, assim, agora, por um outro lado, as ações de todos também interferem em mim, se eu interfiro em todos. Essa rede, né, que sempre existiu, está sendo agora explicitada. Né? Nós somos nós estamos como se fosse em cima de uma teia de aranha, que a gente sabe que se um ponto se move, a rede toda, a teia inteira se move. Nós estamos exatamente nessa situação. Né? Agora, e veja, Pitoli, aí você pode falar assim, puxa, mas a pessoa vai me prejudicar? Essa pessoa pode me contaminar? É verdade. E aí a gente volta à questão de como é importante que um ajude o outro a que o outro tenha consequência. Desculpa, tenha responsabilidade, tenha consciência. Que a gente cada vez mais ajude o outro que não compreende a compreender. E claro que quando essa pessoa prejudica muitíssimo, talvez ela deva ser impedida de continuar nos prejudicando. É para isso que serve a justiça, que serve a questão de isolar essa pessoa numa prisão ou num isolamento diferenciado. Então, assim, tudo isso está em jogo. Dentro de uma casa, alguém pode resolver sair, dar uma volta, se contaminar e voltar para dentro dessa casa. O que a família vai fazer? É isso que está em jogo. Agora, Edgar, ao mesmo tempo a gente sabe que muita gente em casa, muita gente isolada, muitas famílias estão isoladas e famílias, o núcleo dela mesmo, que agora estão em suas casas, em seus lares. É oportunidade também de uma reconstrução de relacionamentos, não é não? Puxa vida. Sim. Não é porque eu faço parte de uma família que eu tenho uma família, né? Talvez eu não tenha, né? Eu só esteja ali, né? Então, assim, com certeza, você está ressaltando, Pitoli, uma outra grande oportunidade que essa pandemia está nos oferecendo. Nós enxergamos a família que a gente tem, né? Ou cada um de nós somos qual um vaso na sala, que tem que estar ali, porque faz parte do cenário, mas que é só isso que precisa acontecer, que ela esteja ali. Não, nós estamos diante de uma pessoa que tem sentimentos, que tem suas dores, seus anseios, seus sonhos. Né? Nós enxergamos essa pessoa, Pitoli. Essa é a oportunidade, essa proximidade assustadora para muitos de nós, é uma oportunidade para a gente olhar para a pessoa. Eu faço, inclusive, um convite, que a gente olhe para as pessoas dentro da nossa casa sem que elas percebam que nós estamos olhando. Sabe quando alguém está lá descascando a batata para fazer o almoço, né? Entretida nos seus próprios pensamentos, que a gente se aproxime silenciosamente e olhe para essa pessoa. E se pergunte, que medo essa pessoa tem? Que sonhos? O que ela está pensando? O que ela tem agora no coração? Né?
falta muito isso. É uma grande oportunidade. Você lembrou bem. Edgar, eu, nas minhas orações, desde quando estourou isso e decretos restritivos chegaram, nas minhas orações está o pedido por essas famílias que certamente muitas já estão enfrentando dificuldades, em especial com relação a um prato de comida que pode Sim, oferecer para um filho. Ao é mesmo verdade. tempo, entendo que a gente pode criar uma rede de assistência a essas famílias e passar Sim, a dividir o que temos. E não é um sim, pensamento comunista ou socialista, mas é um pensamento humanista, né? sim, Cristão e humanista, não é? Perfeito. É. Então tem esse teor, esse pensamento agora, olhando para um irmão, olhando para uma pessoa que sim, pode estar passando fome agora, né? sim. E talvez seja um Isso tem momento de... acontecido, né, Pitoli? Como A é que... gente tem visto isso se Tem, propagar tem também, né? visto, mas perceba, diante dessa situação, que muitos se mostram e que muitos É, aprendem, que muitos despertam, não é? é, é. Isso é bonito. Porque, veja, eu tenho em mente que uma situação como essa vai mostrar o melhor de nós e o pior de nós também, Pitoli. As duas coisas vão aparecer, estejamos preparados. Eu imagino. Mas eu vou voltar ao melhor. É, Estar na mesa para uma refeição, abençoada refeição, com a minha família, tem sido um momento bastante especial. Muito bem Que bom. aproveitado. E você sabe por quê, Diga? Porque não tem o relógio jogando contra. O relógio não está me atrapalhando do ponto de vista, entenda a palavra atrapalhar, para que Sim, aquele momento seja encerrado porque o próximo compromisso se avista. sim, Estar na mesa com a minha família e poder falar assim, quando você terminar, não levanta não. Espera todo mundo terminar para levantar, porque a gente não tem o que fazer daqui para frente. A gente que tem esse beleza. momento para viver. Sim. Tem sido especial, viu, Edgar? Que fantástico. Veja, você percebe, Pitoli, você deu um exemplo de alguma coisa minúscula, mas não pequena, não é? É, Existe muita literatura, muitas pessoas falando da importância do agora, né? Que o relógio não nos impede de viver o agora, né? Mas que a nossa mente, tão indisciplinada, fica tão atenta no próximo instante que não degusta o agora, né? O tempo talvez agora comece a passar mais devagar, né? Já que os compromissos estão mais É distanciados, verdade. já que há espaço entre eles, né? Então, assim, esse momento minúsculo, eu estou usando essa palavra porque eu quero contrapor ele não é pequeno, né? Ele é grandioso, né? E ele pode fazer uma diferença numa vida, Pitoli. Porque é um momento que você consegue ouvir a pessoa. Às vezes a gente não ouve ninguém, só fala, Agora, né? ao mesmo tempo, Edgar, as desculpas, as mentiras que nós contávamos para nós mesmos Sim, não precisam mais existir, não é? Eu não tenho mais que é, dizer vou ali e já volto é, para não estar com quem eu precisava estar. Criaram sim, um mecanismo lá em cima, né, nessa teia gigantesca de destinos, né, que sim. a gente não tem mais que se preocupar com isso. As pessoas estão se despindo dessa necessidade de falsear, de mentir. Sim, sim. E eu espero que nas casas maiores cada um não esteja no seu cômodo. Eu espero. Porque nós temos uma capacidade de fugir que é brutal, né, Pitoli? Nós, assim, somos mestres na mágica de fugir. Eu espero que nós não nos tranquemos cada um na sua TV, no seu celular, dentro do mesmo espaço de um lar, Mas posso dizer que né? eu penso nesse sentido, Edgar? Eu Ah, acho que esse isolamento pode ser, até que inicialmente ele aconteça, mas ele sim, vai culminar em função da quebra da rotina, porque uma coisa é eu me isolar e logo mais sair para trabalhar. Uma coisa é eu me tá isolar e certo. logo mais sair para a escola. Uma coisa é eu me isolar, logo mais ter um encontro com os meus amigos. Eu me isolo e vou para aquilo que me atende. Nesse Sim, momento de esse isolamento, ele pode culminar na solidão. E sim, né, aquela música do Cazu, Solidão a dois, né, é terrível, né? Imaginar que você está sim. com alguém e se sente só. Talvez seja o momento de repreencher essas lacunas aí.
Você tem razão, Vitória, você tem razão. É possível que no primeiro momento, até por força do hábito, a gente se isole, né? Mas depois a gente vai buscar, né? O ser humano é social, né? Nós não fomos feitos para viver em ilhas, né? Por mais que aparentemente elas nos protejam, mas elas também nos isolam, né? Então você tem toda a razão. Eu acho que a nossa essência humana vai nos chamar de volta ao princípio, né? Que é a gente realmente estar conectado ao outro. Você tem toda a razão. E nunca pensar em coletividade foi pensar tão em si, né? Assim, porque o meu ato pode impactar a coletividade hoje, como talvez nos últimos tempos não tenha impactado, né? Então, por exemplo, tem gente agora discutindo comigo no YouTube aí, me atacando, me xingando e tal. Muito. Tem uma lista ali, porque eu falei do Bolsonaro, provavelmente. Exatamente isso. Eu quero que se dane. Eu não estou nem um pouco preocupado. Porque se o cara ainda está com um pensamento ideológico, pensamento bolsonarista, eu não estou preocupado com esse cidadão, né? Eu estou dizendo o seguinte, a gente, é o momento, esse cara que agora está querendo discutir Bolsonaro, se amanhã alguém da família dele vir a óbito, morrer por conta do Covid, talvez ele mude o que ele está pensando sobre mim agora, né? Então, talvez só impactado para essa pessoa entender o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo, né? O que a gente está se propondo a fazer. Mas, repito, a individualidade nunca impactou tanto sobre a coletividade. Também é importante, Pitoli, trazer ao debate, agora que nós estamos falando isso, trazer ao debate que haverá confrontos dentro de casa, não é verdade, Edgar? De gerações, muitos dentro de casa. E o exercício da paciência, de ouvir o próximo, de entender as necessidades do próximo, mas de, em momento, também demonstrar ou também colocar a sua opinião, vai ser muito importante para que as pessoas consigam conviver, não é verdade? Como nós estamos fazendo agora aqui. Você tem toda a razão, Éden. Isso vai acontecer, deve estar acontecendo já, mas a receita para resolver isso a gente já tem faz tempo, né? Como diz a música, só falta... A lição já sabemos de cor, né? A gente só falta fazê-la, usá-la, né? Então, todo mundo já sabe o caminho. Não estamos ainda, ou não estivemos ainda, muito dispostos a caminhar o caminho. Mas o caminho já está definido de como é que a gente faz para a gente ter paz dentro e fora, né? Então, a lição já sabemos de cor. Vamos em frente, vamos fazê-la, né? Senão, assim, vai ser tudo autodestrutivo, inclusive, né? Edgar, o Léo está aqui, tem uma questão para você também. Pois não, Léo. Edgar, bom dia. Mais uma Olá, vez. Léo, como vai? Faz tempo que a gente não se vê. Ótimo, ótimo. Prazer falar com você. Edgar, eu gostaria que você falasse no seu contexto, no seu conhecimento, sobre a fé e a crença nesse momento de tanto pavor, de tanto medo que está instaurado na população. Pelo seguinte fato, seria muito fácil eu falar, né? Mas eu gostaria que você falasse pelo seu conhecimento, porque nós nunca vivemos uma época de tanta falta de crença ou tanta falta de fé como nós estamos vivendo nesses dias agora. E é possível perceber um desespero nas pessoas, mesmo que estão agora em quarentena, que estão isolados em casa, com tanto medo, com tanto desespero, por não ter a quem se apegar ou a quem recorrer nesse momento tão difícil que o país e o mundo está passando. Eu gostaria que você falasse da importância de crer, da importância da fé neste momento tão difícil. Léo, me sinto honrado com a sua pergunta, especialmente vinda de você. A fé é um dos temas, aos meus olhos, mais complexos, porque ela é imponderável, né? Ela é tão abstrata que me parece difícil de tocá-la, né? Mas ela existe, ela precisa existir, e ela é um caminho poderosíssimo, né? Na verdade, o medo tem tudo a ver com a fé, como você bem colocou, né? Medo e fé não convivem juntos, né? Quem tem fé não tem esse desespero, tá? Quem tem fé não tem desespero, no meu entendimento. E tenho refletido, já há anos reflito muito sobre a fé. A fé, no meu entendimento, é você fechar os olhos, não importa o contexto em que você vive, e saber
veja que eu não vou usar a palavra acreditar, porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Mas quem sabe não consegue deixar de saber. Então a fé para mim é você fechar os olhos e você saber que está tudo bem. E eu vou dar um exemplo nessas minhas para sustentar essas minhas palavras imprecisas. Vocês sabem que muitas vezes os pais levam a criança para brincar numa praça, né? Onde tem um banco de areia, onde tem os brinquedos e tudo mais. E aquele monte de mães, geralmente as mães que levam, soltam as crianças ali, ao olhar vigilante delas, enquanto elas conversam, as crianças brincam na areia. Muitas vezes ficam abaixadinhas, agachadas, brincando com a areia, fazendo suas brincadeiras, completamente distraídas de qualquer coisa. Mas a gente nota que, de repente, uma delas se levanta, quase assustada, à procura de saber aonde está a sua mãe ou seu pai. E procura, aflita, quase, e de repente descobre que a mãe está ali conversando com outras mães. Nesta hora, essa criança sabe que está tudo bem. Porque qualquer coisa que ela precisar, de verdade, basta que ela grite pela sua mãe, que está ao alcance da voz. E nessa tranquilidade profunda, nesta fé, ela volta a brincar. Eu acho que a fé nos permite voltar a brincar de viver. E aí esse brincar com muita seriedade, viver de verdade, né? Esta fé, ela precisa voltar aos nossos corações. E ela é possível se a gente se levantar da nossa brincadeira, aspas, de viver, e conseguir visualizar aonde está a nossa segurança mais profunda. Aonde está a nossa mãe, ou nosso pai, entre aspas agora, né? Que, se a gente visualizá-los intimamente, a gente vai perceber que, se eu precisar, eu terei, com certeza, o que eu de verdade preciso. Muito bom. E tudo ficará bem. Muito bom te então, ouvir. para mim, essa fé. Agora, como que eu consigo isso? Só para finalizar, Léo. Eu preciso decidir, saber que eu terei tudo que eu realmente precisar. Então, para mim, a fé passa por uma decisão. Eu preciso decidir, saber que eu terei tudo o que eu realmente precisar. Muito bom te ouvir nesse sentido, viu, Edgar? Até porque nesse momento eu tenho pessoas que convivem comigo, ou pessoas que veem a minha forma de viver e têm me taxado como louco, talvez, né, por não estar no mesmo desespero dos outros. Não que eu não tenha tomado os devidos cuidados, as cautelas necessárias, mas tenho sido taxado como louco, como... Vamos dar o braço aí junto, Léo, também estamos me chamando de louco. Simplesmente um louco. Então, muito bom te ouvir nesse sentido, porque a fé realmente nos deixa tranquilos, fortalecidos no meio desta guerra, né? Nós sabemos que podemos vencer. Aquele que tem fé sabe, né, e sabe aonde recorrer no momento de dificuldade. Então, muito obrigado, Edgar. Agora, Edgar... Eu agradeço muito. Não, e só para complementar, Edgar, essa fé, Léo, ela não é imprudente. Não. É isso que tem que ficar claro. Ela não é imprudente, não é simplesmente, a gente vai se livrar, posso ir agora lá pro churrasco? Não, pelo contrário, ela é a fé que tem o orar, que tem o vigiar, que tem o cuidar, que tem a responsabilidade, que tem todos esses elementos agora, né, que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Aliás, Edgar, tem uma participação muito importante no WhatsApp da PAN agora. Olha quem participa conosco. Conta aí, Tiagão. Rodrigo Moterani, fôlego de razão profunda no mundo de rasos significados. Como é que repita, por gentileza? Agora? Não, estamos falando. O Rodrigo Moterani, todo mundo conhece o Rodrigão. O Rodrigão é uma pessoa queridíssima, apresentador do Balanço Geral, da TV Record Paulista. Uma pessoa que eu reputo alta estima, admiração, respeito. Um belíssimo comunicador e absolutamente responsável. Saber que ele também está nos ouvindo agora me enche de orgulho, viu?
Muito obrigado, viu, Rodrigão? O que ele disse aí, Thiago? Fôlego de razão profunda no mundo de rasos significados. Quer traduzir, Edgar? Sim, sim. A razão profunda, né? A razão que não é superficial, que dá fôlego, né? E permite que a gente viva num... que a gente viva num mundo de significados superficiais, rasos, né? E é uma frase fantástica, porque raso com superficial é quase tudo a mesma coisa, né? Sim. Por isso, gente, olha, não tem jeito. A gente precisa se voltar para onde está todo o significado, que é dentro da gente. E eu não estou fazendo aqui a defesa do individualismo. Pelo contrário. Porque quando a gente se volta realmente para dentro de nós, para a nossa essência, a gente se conecta automaticamente ao coletivo. Né? Porque você vê e você percebe o quanto você está conectado no todo, o quanto faz sentido tudo isso, o tamanho, a profundidade dos significados das coisas de verdade importantes. Então, assim, fantástica a contribuição do Rodrigo, é o que a gente precisa. A gente precisa de razão profunda, e aí a razão não está desassociada do sentimento verdadeiro, do sentimento que não é sentimentaloide, né? Que não é carência, que não é desejo, né? Do sentimento, do sentir nobre, né? Nos verdadeiros significados. Grande reflexão, realmente, grande contribuição do Rodrigo. O Edgar, enquanto você, o Pitólio e o Léo estavam conversando a respeito da fé, mas que não é uma fé tola, é uma fé baseada em algumas coisas, me veio à cabeça uma passagem da Bíblia que é muito importante, que é a passagem do dilúvio. Deus chamou Noé e disse para Noé, haverá um dilúvio, constrói uma arca. Ou seja, Deus chamou o homem e disse o que iria acontecer, só que o encarregou de tomar providências, e providências muito sérias, porque cabia uma responsabilidade muito grande que Deus quis compartilhar com aquele homem. Então eu acho que neste momento nós estamos mais ou menos para a história como Noé esteve, não é por aí? Eu acho que sim, eu acho que sim. Você percebe que na nossa relação com a divindade, seja ela qual for, nunca há aquela questão, a divindade vai fazer tudo. Nunca há o ser humano vai fazer tudo, nunca. É sempre uma questão de cada um dar o que pode, né? Evidentemente que a divindade pode muitíssimo. E é ela que faz a maior parte das coisas, não é? Agora, nós precisamos dar o mínimo, né? Então, assim, no caso, Noé foi avisado do que iria acontecer, né? Ele só tinha que fazer uma coisa grandiosa, mas uma coisa, né? E fazer ou não muda completamente. Eu acho que está, de certa forma, relacionado àquele dito popular que diga o seguinte, confie em Deus, mas amarra o cavalo, senão ele foge. Né? Nós precisamos fazer a pequeníssima nossa parte. Né? E deixar de achar que a nossa parte é dificílima, a nossa parte é pesadíssima. Né? A gente, infelizmente, ainda continua com muito mimimi. Né? Bastante. Aliás, desconsiderando a própria grandeza, infelizmente. Edgar, sem evitar aglomerações, estamos na arca de Noé, nesse momento, e tem gente querendo saltar da arca, momento de desespero, momento de não compreensão. Já estamos na arca? Já foi construída essa arca ou ignoramos a arca? O Léo está dizendo, o que você está dizendo? Eu acho, né? Eu quero ouvir a opinião do Edgar, mas eu acho que ainda estamos do lado de fora e tem pessoas que não querem entrar na arca. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que ainda estamos do lado de fora. Fala, Edgar. Fantástico, viu? Fantástico essa colocação. Tudo muito metafórico, né? Mas vamos ao quadro, vamos tentar interpretá-lo. Nós temos uma situação crítica, o dilúvio ou a pandemia. Nós temos um lugar seguro. Só que esse lugar seguro teria que ser feito pelo homem. Tá certo? Legal. Senão não sobreviveríamos ao dilúvio ou à pandemia. Sim. É uma ótima colocação.
Veja, nós vamos ter que construir esse lugar seguro. Sim, Léo, tem muita gente do lado de fora, ou tem muita gente que ainda nem começou essa construção. Alguns começaram há muitos anos atrás, e ela deve estar quase pronta para essa pessoa. Alguns vão ter que construir bem rapidamente, o que vai ser muito mais complexo, exigir muito mais transformação, mas ainda assim é totalmente possível. Totalmente possível. Então, sim, muita gente está fora da arca, muita gente está dentro desse lugar seguro. E as águas começam a subir, né? Nós temos tempo, bem menos, mas ainda temos tempo. Porque, afinal de contas, o desejo é que todo mundo se salve. Edgar, até bom você falar dessa questão do tempo de construção, né? Porque, biblicamente, se olharmos, Noé demorou aproximadamente 120 anos somente para a construção da arca, né? Antes do dilúvio, 120 anos de construção. Então, esse tempo que você coloca sobre construção, né? Sobre pessoas que nem iniciaram a construção e vão precisar se apressar, eu acho muito interessante. O Éden, inclusive, tem uma questão. Só para encerrar minha participação aqui, que eu acho bastante interessante, nunca foi tão necessário o aforismo grego antigo conhece-te a ti mesmo, não é verdade, Edgar? Nunca. É interessante que isso foi dito 500 anos antes de Cristo, né? E continua absolutamente necessário, presente, e continua sendo dito, parece, a todo instante. Eu penso assim, não vai haver alternativa. Não vai haver. Nós já dominamos o mundo exterior inteiro. Já fomos à Lua, daqui a pouco a gente chega em Marte. Mas continuamos a carregar dentro da gente um continente absolutamente desconhecido, né? Não vai haver alternativa. Algumas soluções só virão através dessa autodescoberta. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Entendo que nós já construímos um mundo exterior altamente destrutivo, porque não estamos utilizando a sabedoria presente dentro de nós. Não estamos utilizando, né? Esse é o preço que a gente está pagando por estarmos caminhando na ignorância de nós mesmos, né? Já foi dito, não sei quem, talvez o Léo, o Éden ou o Pitoli possa me esclarecer, já foi dito que não adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Até hoje. Do Cortella, né? Quem? O Cortella, né? Jesus diz isso. É importante que a gente não se preocupe em ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Marcos 8:36. Bom. Bem, então é um dizer sumamente respeitável, não é? Veja, e é o que nós estamos vendo hoje. Adiantou a gente ganhar o mundo inteiro, né? E a gente está se deparando que falta um continente a ser descoberto e cada um vai ter que descobrir o seu, né? Este é o lugar seguro. A arca de Noé de cada um é ali, né? É ali. Né? Por isso que eu falo que alguns estão construindo já há alguns anos, através das suas ações, dos seus esforços e tudo mais. Chegou a hora, a água está subindo, né? Daqui a pouco vai chegar no nosso nariz, né? Nós precisamos realmente descobrir esse lugar seguro. Está à nossa disposição, ao alcance da mão, viu, gente? Ao alcance da mão. Não é uma tarefa impossível, não acredito. Não acredito profundamente. Não é uma tarefa impossível. É possível dar um salto gigantesco, talvez. Nós temos essa capacidade e nos agarrarmos à beirada dessa arca segura que está dentro de nós. É possível. Basta que a gente se esforce. Edgar Miguel, mais uma vez, obrigado por conversar conosco aqui na Jovem Pan. É sempre uma honra, um prazer ter você entre nós, conversando e trazendo pontos importantes para a reflexão de todos, em especial nesse momento, onde todos talvez puderam ouvir agora com mais atenção, né, com mais zelo essa tua fala. Obrigado, viu, Edgar? Eu agradeço muito, foi bom falar com vocês de novo, agradeço muito a oportunidade de estar eu mesmo pensando sobre tudo isso que nós conversamos, porque não tenho dúvida que é importante para mim também. Obrigado, Edgar Miguel.